Alô, bem-vindo ao canal Descendo o Machado, um canal de resenhas rápidas, sinceras e anônimas de literatura nacional contemporânea. Aqui o Machado desce. As Pequenas Chances, de Natalia Timmerman, tem 210 páginas e foi publicado pela editora Todavia. O livro é dividido em 3 partes, mas na verdade ele tem 2 partes. A primeira parte é a história da morte do pai da narradora, contada alternando o ponto de vista dela e da irmã, e de um encontro dela tempos depois com o médico paliativista que o atendeu. A segunda parte narra uma viagem que ela faz pela região da Bessarábia, atrás de um pouco da história das raízes judaicas da sua família. Cada uma dessas partes é composta de vários capítulos curtos e ocupa quase exatamente metade do livro. A primeira parte é muito emotiva e bem escrita, com vários momentos tocantes. Até eu, que sou um cara de casca grossa, cheguei a ficar emocionado. Timmerman sabe dosar uma linguagem lírica com atenção aos detalhes, produzindo cenas belas que evitam o sentimentalismo barato. Por exemplo, a mulher enterrada à direita do meu pai havia falecido 1 mês e 2 dias antes. Poucos minutos depois da nossa chegada, aproximou-se um senhor, andando com toda a rapidez que seu corpo lento permitia, sustentando os próprios passos em uma bengala. Na outra mão trazia um vaso de flores brancas, que tentou colocar ao lado do túmulo da mulher. Ele largou a bengala na grama, mas não conseguia se abaixar. Nessa bela passagem, temos o contraste da morte recente do pai dela e da outra mulher com a idade avançada do senhor que chega. As flores com a grama do cemitério. A dificuldade que o senhor tem de se abaixar com as dificuldades físicas que o pai dela deixara para trás há pouco tempo. E finalmente a imagem da bengala largada na grama, evocando uma pá. Ótima passagem. Outro exemplo. Começou a pôr delicadamente na boca do nosso pai as pequenas esferas alaranjadas, que ele saboreava e gostava e pedia mais. Até que ele não quis mais comer e disse para nós: "Não me apaguem, tá bom?" Querendo dizer que não o deixássemos ser sedado. E se deitou, e disse que nos amava e dormiu. Guardamos até hoje numa prateleira da cozinha, junto dos temperos, das coisas dos dias comuns, o potinho da última coisa que meu pai comeu. Fazendo vista grossa a infeliz repetição da palavra coisa no final, eis aí uma ótima outra passagem, que ressalta o apego do pai às pequenas satisfações da vida mesmo no final, e como a lembrança de um ente querido pode ser evocada por objetos triviais, mesmo muito tempo depois dele ter partido. As cenas em que a narradora encontra o médico que cuidou de seu pai também são boas. Encontrar num ambiente informal e deslocado alguém que compartilhou tanta intimidade é embaraçoso, é difícil, e isso transparece no texto. Enquanto a primeira parte é voltada principalmente para dentro dos personagens, a segunda parte é voltada para fora. Trata-se da descrição de uma viagem que assume às vezes uma linguagem de guia turístico. A autora passa a estar preocupada com o ano em que certa sinagoga foi construída, o nome de determinado rio, a distância exata entre a cidade tal e a cidade qual. A qualidade da prosa cai sensivelmente, lembrando o narrador de um documentário. Exemplos. Encerradas as perseguições inquisitoriais da Idade Média, a comunidade judaica começou a se expandir na Europa e alguns países passaram a dar incentivos para que os judeus ocupassem territórios de baixa densidade populacional e ajudassem assim a garantir as novas fronteiras e a formar cidades. Mas nem sempre existiram cemitérios. Em outros tempos da humanidade, as pessoas já foram enterradas em túmulos isolados para um único indivíduo ou uma única família, ou em sarcófagos, ou mesmo em pirâmides no Egito ou em grutas. Trechos como esses talvez fossem interessantes se estivéssemos lendo um livro de história. Mas é um romance, aliás, um romance com uma primeira parte emocionalmente intensa. Essa intensidade simplesmente desaparece.
Mesmo as partes que têm um ponto de vista pessoal soam distantes. Vejamos, por exemplo, um parágrafo que poderia estar numa redação escolar. Tomamos um lanche em um café no caminho de volta para o hotel. Ainda está claro quando decidimos terminar o dia em Cricova, cidade subterrânea de vinhos, a 20 minutos de carro da capital, com suas labirínticas passagens cujas paredes se assemelham a colmeias, cada favo correspondendo a uma garrafa de vinho. Todos ficamos impressionados. Se o livro consistisse somente na primeira metade, eu não daria nenhuma machadada, pois essa parte está muito bem feita. Mas a segunda metade não está no mesmo nível, e não acho que a composição das duas funcione a contento. Depois de um trabalho literário de qualidade e alta carga emocional, o leitor passa de repente a um relato de viagem simplório e apagado. Por causa disso, uma machadada.